Bom, o comentário prossegue, né? George, né, o bispo, George, no entanto, era naquela época e por algum tempo antes, extremamente desagradável para todas as classes, o que é suficiente para explicar a indignação ardente da multidão contra ele. Ou seja, o bispo George era uma pessoa desagradável, que tratava mal a todos. Então, acabou gerando também esse ódio, né, contra ele. Tá bom? Bom, coloco aí também um outro historiador da mesma época, Teodoreto de Cirro, de 466 da era cristã. Ele descreve também um conflito entre pagãos e católicos, que é o tema desse tópico, né? Nesse período estão acontecendo esses conflitos. Ele diz: quem também poderia dizer sem uma lágrima o ato vil cometido na Fenícia? Em Heliópolis, no Líbano, vivia um certo diácono de nome Cirilo. No reinado de Constantino, inflamado pelo zelo divino, ele quebrou em pedaços muitos dos ídolos ali adorados. Então ele está contando a história, tá bom, desse diácono da Igreja Católica, tá bom, ainda nos dias de Constantino. Ele então tinha por hábito quebrar as imagens dos deuses pagãos. Olha, Jesus não falou para nós fazermos isso. Isso aqui já era esse sentimento dos católicos. Aí prossegue. Agora, homens de nome infame, tendo em mente esse ato, não apenas o mataram, mas abriram sua barriga e devoraram seu fígado. Ou seja, os sacerdotes pagãos, que provavelmente estavam vivendo uma dificuldade tremenda, porque falei para vocês que alguns foram para o catolicismo. Então, alguns foram para o catolicismo, mas outros ficaram vivendo na ilegalidade. O próprio indivíduo que educou Juliano, que depois se tornou imperador, eu mostrei para vocês, ele era pagão, praticava paganismo, então o paganismo estava funcionando normalmente, apesar do catolicismo romano proibir. Só podia o paganismo, o purgatório dele, né? Bom, o comentário prossegue. Relatar, porém, o trágico destino de Marco, bispo de Aretusa. Nos dias de Constantino, ele destruiu um certo santuário de ídolos e construiu uma igreja em seu lugar. E assim que os aretusianos, né, os seguidores dessa cidade, tinha uma deusa também chamada Aretusa, né? Assim que os aretusianos descobriram a mente de Juliano, ou seja, o indivíduo é pagão, né? Então ele não vai criar problema agora se nós arrebentarmos com uma igreja. Pelo visto ele quer mesmo que se arrebente, né? Então, prossegue. Eles fizeram uma exibição aberta de sua hostilidade. Depois de prendê-lo, primeiro eles o despiram e o feriram, aplicando golpes em todos os membros. Depois o jogaram em esgotos imundos, e quando o arrastaram para fora novamente, entregaram-no a uma multidão de rapazes, a quem incumbiram de o picar sem piedade com as suas penas. Depois disso, eles o colocaram em uma cesta, untaram-no com pinche e mel e penduraram-no ao ar livre no auge do verão, convidando vespas e abelhas para um banquete. O objetivo deles, ao fazer isso, era obrigá-lo a restaurar o santuário que ele havia destruído ou a custear as despesas de sua construção. Bom, eles, infelizmente, também estão reagindo porque o católico romano tratava ele muito mal. Uma questão importante para nós concluirmos esse tópico irmãos, é esse envolvimento do cristão com a política. E isso nós temos que ter uma preocupação nesses dias, né? Eu, por exemplo, eu falo o seguinte, tem cristãos que se candidatam, tá bom? Mas as igrejas, elas não devem ter candidato. Eu acho que a igreja, ela tem que ficar separada da política, né? Se o cristão quiser se candidatar, se candidate como cidadão. É interessante nesse caso, olha só que coisa estranha, né? Eu acho até que o STF acertou. O STF, ele nos salvou um pouquinho, né?
Eles acabaram de lançar uma lei, vocês vão ver nessa eleição agora uma mudança do comportamento dos candidatos a algum cargo político dentro das igrejas. Né? Eles estão assim proibidos, tem uma série de restrições, sabe? Mas por que o STF fez isso? Porque estava crescendo muito o número de evangélicos que eram eleitos, né? Então eles proibiram, tá bom, uma série de falas dentro das igrejas. Os candidatos, nas convenções tem sido comentado, né, o cuidado que tem que ter, né? Mas eu falo assim, por um lado, as igrejas acabam que foram protegidas, porque existe caso, entendeu, de grupos, de igrejas que praticamente já estavam totalmente envolvidos com a política. História que eu presenciei, né? Não vou citar aqui. Então, essa questão do envolvimento com a política, nós temos que tomar maior cuidado, deixar sempre a instituição de fora. Né? Tanto que eu falo, se nós mostrarmos isso, por exemplo, para o comunismo, eles vão parar de perseguir os cristãos. Tá bom? Porque eles perseguem os cristãos, porque eles dizem que na história os cristãos sempre tiveram no poder, controlando os reis, os poderosos. Então eles falam, não, o cristão não é confiável. É assim que o comunismo faz. Por quê? Por causa da história da Igreja Católica e dos protestantes. Também nós vamos nos livrarmos da dificuldade de evangelizar os muçulmanos, por exemplo. Eles também não querem ser evangelizados por nós, tá bom? Tem aversão aos cristãos, por quê? Porque eles dizem aos cristãos organizaram as guerras justas. E o que eu estou mostrando para vocês nesse curso é que essas guerras que os católicos organizam contra os muçulmanos, as chamadas cruzadas, né? Essas não são obras de cristãos. E a história conta como se fosse obra de cristãos. Então, se nós ensinarmos para o muçulmano, olha, aqueles não eram cristãos, existiam cristãos que estavam também fugindo, porque eu vou mostrar para vocês, não foram só cruzadas contra os muçulmanos, não. Tá bom? Teve cruzada contra os muçulmanos, foram 9. Teve cruzadas contra um grupo de pagãos que a Igreja Católica encontrou no norte da Europa, isso já nos anos 1200, tá bom? Então, contra os muçulmanos foram 9 cruzadas, mas também teve uma cruzada contra os pagãos, próximo de 1200. Teve uma cruzada contra os anabatistas, que eles chamam de valdenses, ou pobres de Lyon. Foi também organizado um exército atrás daquela igreja que eles encontraram no campo. Então, existia outra igreja, olha aí, acabamos de dizer, uma igreja que está sendo perseguida pela Igreja Católica lá em 1200. Qual a característica daquela igreja? Ela não batizava recém-nascido, ela não acreditava em purgatório, ela dizia que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Existia pentecostalismo entre eles. A obra 2000 anos de cristianismo carismático relata isso. Ou então, que existe na história, é claro, é mais de uma igreja. A Igreja Católica, ela é uma igreja, mas com as doutrinas dela, nós sabemos que ela não era a igreja verdadeira. Ela diz que tinha que perseguir os valdenses, porque aquela igreja era muito perigosa, tinha que ser exterminada. Como assim perigosa? Os valdenses não organizaram nem guerra contra os católicos. Eles só fugiram, eles só peregrinaram pela Europa. A história comprova isso. Aquele povo, eles não pegavam em armas nem para se defender, porque eles diziam, cristão não pega em armas nem para se defender, porque Jesus Cristo disse, não resistais ao ímpio. Ou seja, nós temos que ir para o lugar de morte pregando o Evangelho. O Evangelho é assim. Então, por isso, vou mostrar para vocês na história, vários historiadores falando, os valdenses não existe histórico de que eles pegarem arma para atacar os católicos. A cruzada católica contra os valdenses foi só de perseguição e matança. Já, por exemplo, quando eles vão perseguir o católico John Hus, nós vamos estudar. John Hus, as guerras russitas, ele matou John Hus, mas os discípulos de John Hus fizeram guerra contra os católicos. Quando eles organizaram também uma cruzada contra os gnósticos,
da cidade de Albi, uma região de Albi na França, tinham várias cidades lá fortificadas, controladas pelos gnósticos. Aí houve guerra também, mas contra os anabatistas não houve guerra. Então, aí aproveitando para dar um resumo do que nós vamos estudar do catolicismo mais à frente.